e como você pode melhorar ainda mais os resultados do processo seletivo, os resultados da entrevista, mesmo sem saber quais são as perguntas que vão ser feitas. Aqui eu separei 3 pontos importantes para a gente conversar, para você ficar um pouco mais tranquilo caso você seja chamado aí para uma entrevista de emprego, tá bom? O primeiro ponto é um ponto que eu sempre falo no canal, sempre falo relacionado à entrevista de emprego, que é responder sempre em 2 minutos. Rick, por que você sempre fala disso, da importância de responder em 2 minutos? Tem uma lógica, tá? Por trás disso, tem uma lógica. Aqui é para você treinar, para você conseguir passar tanto em uma entrevista que o convite seja só de 30 minutos, quanto se for uma entrevista aí de 1 hora, de 45 minutos. Se você treina para poder responder em 2 minutos, você sempre vai conseguir ter um pitch bom, ter uma forma de falar boa para qualquer tipo de entrevista de emprego. Qual o cálculo que a gente normalmente faz aqui para poder dar essa sugestão? Os recrutadores, normalmente, eles têm no máximo 10 perguntas para fazer na entrevista de emprego, tá? Tanto os recrutadores quanto os gestores. Esse é o máximo limite, normalmente são menos. Mas vamos colocar aqui essa média de 10 perguntas de entrevista. Se a gente considerar que o recrutador ele pode demorar mais ou menos 1 minuto para poder fazer a pergunta, vender um pouco da empresa, responder um pouquinho de alguma pergunta que a gente tenha feito na entrevista de emprego, e a gente considerar que nós sempre vamos ter 2 minutos para responder, então 1 minuto de pergunta, 2 minutos de resposta, isso dá o quê? 3 minutos total. Para cada tipo de pergunta, você vai ter 3 minutos. Se o recrutador ele tem um roteiro de 10 perguntas, 10 vezes 3, 30 minutos. Então você vai estar pronto para poder responder, participar de uma entrevista de emprego de 30 minutos e também de uma entrevista de emprego de 1 hora. Poxa, Rick, mas treinei para 2 minutos e a entrevista foi de 1 hora. E acabou que minha entrevista foi muito rápida. Não tem problema. Quanto mais objetivo, melhor para você, melhor para a empresa. Você tem que garantir que sua história ficou clara, que você se destacou dos seus concorrentes. Se você garantiu, não tem problema, sua entrevista acabou muito cedo, tá? Tem um caso que aconteceu com um mentorado meu, que foi o Thiago, que ele falou pra mim: poxa, Rick, eu foquei muito nessa dica que você falou dos 2 minutos, treinei muitas minhas histórias, cheguei na minha primeira entrevista de emprego para estágio e tava lá esperando, na entrevista presencial, um concorrente meu, ele tava fazendo a entrevista antes de mim. Fiquei esperando, lá na sala, treinando as minhas histórias, e eu percebi que a entrevista do meu concorrente demorou 1 hora. E aí quando o meu concorrente saiu da sala da entrevista com o gestor estava todo sorridente, estava falando boa sorte, parecia realmente que ele seria aprovado. A entrevista, tanto a minha quanto a dele, tinha sido marcada para 1 hora. E aí eu entrei para a minha entrevista de emprego e eu falei, ó, vou seguir a dica do Rick aqui, 2 minutos, vamos ver se esse cara aqui, ele normalmente faz 20 perguntas, porque se ele fizer 20 perguntas vezes 3, dá 60 minutos. Então, eu vou conseguir responder todas as perguntas dele no tempo que o Rick recomendou. O que foi que aconteceu com o Thiago? A entrevista dele, que era para ser de 1 hora, foi de 30 minutos. Porque o recrutador ali, o gestor, ele tinha realmente mais ou menos 10 perguntas para fazer. E acabou. Tipo, ele respondeu tudo, acabou em 30 minutos. E aí, parecia também que o gestor tinha gostado dele. O gestor também estava sorridente. Só que ele ficou na dúvida. Poxa, meu concorrente levou 1 hora e eu levei 30 minutos. Com certeza ele vai aprovar aí o meu concorrente. O que foi que aconteceu com o Thiago? Ele foi para casa, já achando que tinha perdido a vaga, começou a se candidatar para mais vagas. 2 dias depois, ele recebeu a resposta de que ele tinha sido escolhido, de que ele tinha sido aprovado. E que o fato dele ter escolhido bem as histórias dele ter sido bem objetivo, foi um diferencial dele para ele ser convocado. E sabe o mais legal de tudo? Foi o primeiro emprego do Thiago. E ele conseguiu o primeiro emprego dele, em 45 dias. Ou seja, é possível sim você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, quando você tem a técnica correta, o método correto, tá? Então, essa é uma história para poder inspirar vocês que, mesmo seu concorrente ele está passando muito tempo, os 2 minutos fazem muito sentido e gera muito resultado. Então treina, grava um áudio para você, respondendo aí, fazendo uma simulação de entrevista, para você ver se você está passando muito do tempo, se você está sendo objetivo até demais. Tem gente também que peca nesse ponto, tá? De responder em 15 segundos. Poxa, se você tem até 2 minutos para responder, tenta explorar isso, tá? De 1 minuto a 2 minutos para cada uma das histórias que você vai contar. Isso é muito importante. Outro tópico que eu queria falar com vocês é se preparar para as 4 principais perguntas
das entrevistas de emprego. Existem 4, e se você treinar para essas 4, você já vai estar mais ou menos pronto para realmente conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. E Rick, quais são essas 4 principais perguntas? A primeira pergunta é: fale sobre você. Então você já sabe que normalmente o recrutador, o gestor, ele sempre vai pedir: faça um breve resumo sobre você, fale sobre você. Você vai treinar para poder responder essa pergunta em 2 minutos. A segunda pergunta que normalmente os gestores e recrutadores fazem é: qual é a sua maior conquista profissional? Qual é o seu maior case de sucesso? E aí você também vai treinar para poder responder isso em 2 minutos. A terceira pergunta que eu sempre indico para os meus mentorados já se prepararem, treinarem antes é: qual o seu maior erro profissional? Qual foi o seu maior projeto de fracasso? E aí tem um ponto. Vocês podem até estar falando: poxa, Rick, nunca me perguntaram sobre isso. Realmente, talvez isso nunca tenham te perguntado sobre isso, mas pode surgir algum recrutador que vai te perguntar sobre isso. E se você não treinar antes, se você não souber qual história você vai contar, você vai ficar lá se embananando todo na entrevista de emprego, vai ficar todo nervoso e não vai saber a melhor forma de responder esse ponto do erro profissional. Eu já peguei, gente, tanto candidato bom que chegou nessa pergunta e ficou se esquivando da pergunta, não sabia trazer um erro bom, não sabia qual história contar nessa parte do erro, não sabia trazer o aprendizado, um resultado bacana depois. Então, é importante que você se prepare antes, tá? Para essas 4 principais perguntas. Fale sobre você, uma conquista, um fracasso ou erro profissional e, por último, um sonho. E aqui eu boto sonho, mas é assim: onde você se imagina daqui a 2 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, enfim. Eu gosto de falar sonho, tipo, quais são os seus sonhos, como você se imagina no futuro, porque para cada pessoa é difícil pensar: poxa, aí que eu não consigo pensar nem o que eu vou fazer amanhã, imagina daqui a 1 ano, imagina daqui a 2 anos. Tem gente que consegue ter isso, claro, mas eu sei que todo mundo tem um sonho, todo mundo. Se você tá aqui, se você quer um emprego realmente em até 51 dias, você tem um sonho de conquistar algo no futuro. Então, é importante que você saiba contar um pouquinho desses seus sonhos futuros. E quando o recrutador perguntar: como você se imagina daqui a 5 anos? Como você se imagina daqui a 2 anos? Como você se imagina daqui a 10 anos? Sabendo qual sonho você tem, vai ficar mais fácil para você contar, independente do tempo que o recrutador vai perguntar, tá? Se é 2, se é 1, se é 3 anos, 5 anos, não importa. Você vai saber relacionar porque você já tem o seu sonho e você vai ter treinado para poder responder essa pergunta em 2 minutos, tá bom? Então, é importante que vocês foquem nessas 4 perguntas, mas se você quer dar um passo a mais, se você quer se destacar dos seus concorrentes, tem muito vídeo aqui no Ricarreira para você realmente se destacar. Por sinal, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, curte esse vídeo, se você ficou até aqui, realmente esse vídeo já te ajudou. E lembra de compartilhar sempre o canal do Ricarreira com seus amigos que estão buscando emprego, tá? Seus amigos que estão desempregados aí, ou pessoas que estão querendo trocar de emprego, para ajudar todo mundo que está realmente precisando do emprego em até 51 dias. Então, lembra sempre de compartilhar os conteúdos que tem aqui, tá? E se você quer dar sempre esse passo a mais, se destacar dos seus concorrentes, o que eu recomendo é: tenta lá assistir o vídeo que a gente tem de 24 perguntas que vão te fazer em 2024. Porque aí você vai ver realmente ali algumas perguntas que eu selecionei para vocês, alguns conselhos do que pode aparecer para você. Aqui eu falei das 4 principais. Óbvio que essas 4 principais vão estar dentro desse vídeo das 24 perguntas que vão te fazer em 2024. Mas é importante que você, se você tá muito seguro, tá insegura, fica com medo porque você não faz ideia de qual tipo de pergunta podem te fazer, além de fazer todo esse passo a passo que a gente falou dentro desse vídeo, você pode dar um passo a mais e assistir esse vídeo das 24 perguntas que podem te fazer em 2024. Só que o mais importante não é gravar as perguntas, gravar as respostas, é você realmente seguir o passo a passo que a gente colocou aqui, de saber suas histórias e saber contar suas histórias. Porque quando chegar uma pergunta, você vai falar: acho que aquela história eu posso contar. E aí você vai pegar aquela história e vai contar com o objetivo ali daquela pergunta, sabendo quem está te entrevistando, qual o objetivo daquela entrevista, e aí você vai conseguir seu emprego, o emprego que você deseja em até 51 dias.